Olá, bom dia, ótimo domingo a todos. Retornamos com mais um capítulo do livro Roteiro, obra de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E nesse projeto nós lemos um capítulo todo domingo. Hoje estamos no capítulo 7. E logo em seguida eu faço um pequeno comentário a respeito do livro, sempre utilizando obras da doutrina, normalmente o Livro dos Espíritos, para que a gente tenha embasamento sobre os nossos comentários. Então, no capítulo de hoje, o capítulo 7, no aprimoramento. No aperfeiçoamento do corpo espiritual, além do primitivismo de certas almas que jazem longo tempo, entorpecidas após a morte física, observemos ainda o quadro das mentes envolvidas intelectualmente, mas submersas nas densas vibrações decorrentes de compromissos escuros. Não permanecem no regime da inércia, em sono larval, entretanto agitam-se nos desvarios da loucura. Criam imagens que vivem e se movimentam na intimidade delas próprias, por tempo indeterminado, cuja duração varia com a força do impulso das suas paixões. Carregam consigo os dramas intensos de que se fizeram autoras. Encarnada na Terra, a inteligência vive entre as provocações da esfera carnal e as sugestões silenciosas da mente. Quanto mais intelectualizada a criatura, mais profundamente respira nos planos das ideias, influenciando e sendo influenciada. Geralmente, porém, o homem desequilibra os próprios sentimentos, inclinando-se em maior ou menor percentagem para o afastamento das leis com as quais se deve nortear. Atravessa os caminhos humanos, ganhando pouco e quase sempre perdendo muito, dentro de si mesmo, obscurecendo-se nas pesadas sombras dos pensamentos inquietantes que produz para o consumo de suas necessidades mentais. Assim é que a desencarnação não lhes modifica o campo íntimo. Encasulada no círculo vibratório das criações que lhe dizem respeito, a alma sofre naturais inibições ante a paisagem da vida gloriosa. Não possui ainda órgão de percepção para sintonizar-se com os espetáculos deslumbrantes da imensidade. Encarcerada, qual se encontra, entre as paredes estranhas das concepções obscuras e estreitas em que se agita. Como a lâmpada vive no seio das próprias irradiações, emitindo luz que é também matéria sutil, a alma permanece no seio das criações que lhe são peculiares, prendendo-se à paisagem em que prevaleçam as forças e desejos que lhe são afins, porque o pensamento é também substância rarefeita, matéria dentro de expressões inabordáveis até agora pelas investigações terrestres. Podendo alimentar-se por tempo indefinível das emanações dos próprios desejos, entidades existem que estacionam durante muitos anos dentro dos quadros emocionais em que se comprazem, atrasando a marcha evolutiva até que se reencarnam na recapitulação das experiências em que faliram, retomando o serviço de purificação interior para a sublimação de si mesmas. Desse modo, somos defrontados por dolorosos fenômenos congenitais. Suicidas recomeçam a luta física no círculo de moléstias ingratas. Os criminosos reaparecem no berço com deploráveis
mutilações e defeitos. Alcoólatras regressam à existência em companhia de pais que se sintonizam com eles, e grandes delinquentes resetam a viagem do aprimoramento moral nas esferas de provas temíveis, quais sejam as das enfermidades indefiníveis e de aflições dificilmente remediáveis. No extenso e abençoado viveiro de almas que é o mundo, pouco a pouco, de século a século e de milênio a milênio, usando variados corpos e diversas posições no campo das formas, nosso espírito constrói lentamente, para o nosso próprio uso, o veículo acrisolado e divino com que o Senhor nos reserva em plena imortalidade vitoriosa. Quem tem acompanhado as nossas leituras sabe que no capítulo da semana passada, o capítulo 6, cujo título era O Perispírito, nós tocamos um pouco sobre a questão do pensamento. E aqui no texto ele fala novamente, né? Criam imagens que vivem e se movimentam na intimidade delas próprias, por tempo indeterminado, cuja duração varia com a força do impulso de suas paixões. Carregam consigo os dramas intensos de que se fizeram autoras. Encarnada na Terra, a inteligência vive com as provocações da esfera carnal e as sugestões silenciosas da mente. Quanto mais intelectualizada a criatura, mais profundamente respira nos planos da matéria, das ideias, influenciando e sendo influenciada. Geralmente, porém, o homem desequilibra os próprios sentimentos, inclinando-se em maior e menor percentagem para o afastamento das leis com as quais se deve nortear. Atravessa os caminhos humanos, ganhando pouco e quase sempre perdendo muito dentro de si mesmo, obscurecendo-se nas pesadas sombras dos pensamentos inquietantes que produz para o consumo de suas necessidades mentais. Assim é que a desencarnação não lhes modifica o campo íntimo. Encasulada no círculo vibratório das criações que lhe dizem respeito, a alma sofre naturais inibições ante a paisagem da vida gloriosa. Não possui ainda órgão de percepção para sintonizar-se com espetáculos deslumbrantes da imensidade encarcerada, na qual se encontra entre as paredes estranhas das concepções obscuras e estreitas em que se agita. Resumo. Céu e inferno, né, como diz a nossa cultura católica, ou umbral, ou qualquer outra região que tenha após o desencarne, nada mais é do que uma concepção dos nossos pensamentos. Lembrando de André Luiz, que é onde passou 8 anos no umbral, o que era esse umbral? O que era esse purgatório, né, como a Igreja Católica utiliza? O que era esse umbral? O umbral era uma concepção dentro do próprio pensamento dele. Os irmãos que queriam resgatá-lo estavam próximos dele, estavam do lado, inclusive. Por mais que eles quisessem que o espírito de André Luiz fosse resgatado, por mais que eles orassem, dependia de André Luiz. André Luiz tinha que mudar essa vibração mental dele para que ele pudesse ver os espíritos auxiliadores ao lado dele, para que ele pudesse ser resgatado. Isso acontece com todos nós. Nós podemos carregar o umbral, o inferno ou o céu dentro de nós mesmos, mesmo encarnados. Mesmo encarnados, nós podemos ter o céu, o inferno ou um umbral, digamos assim, dentro de nós mesmos, dentro dos nossos pensamentos. Pensem nisso. Você faz o seu umbral, você faz o seu céu, você faz o seu inferno. Mais adiante, ele fala nas nossas reencarnações, né? Suicidas recomeçam a luta física no círculo das moléstias ingratas e criminosos reaparecem no berço com deploráveis mutilações e defeitos,
Alcoólatras regressam à existência em companhia de pais que se sintonizam com eles e grandes delinquentes resetam a viagem do aprimoramento moral na esfera de provas temíveis, quais sejam as das enfermidades indefiníveis e de aflições dificilmente remediáveis. E muitas vezes nós ficamos assim perguntando, né? Poxa, por que Deus permite isso, né? Por que Deus permite que crianças nasçam com doenças tão graves que às vezes elas duram dias, horas, meses encarnadas? E aí são leis naturais. É a lei da causa e efeito. Não é Deus que nos pune, nós mesmos nos punimos. No Livro dos Espíritos, no capítulo 2, cujo título é Da Encarnação dos Espíritos, a pergunta 132, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Olha a resposta. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência moral. Desculpa. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento, que é esse corpo, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, que é a Terra, onde nós vivemos, mas como eu já disse no capítulo anterior, cada corpo é feito do fluido universal que é utilizado pelo orbe que esse corpo vai ser utilizado, onde esse espírito vai reencarnar. Então aqui utilizamos o fluido universal referente ao nosso planeta, ao planeta Terra. Voltando, para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, nós é que somos os responsáveis pelo nosso adiantamento ou não. Comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deus é único. Nós poderíamos chegar próximo, mas nunca sermos Deus. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E na 133, Kardec questiona: tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguirem o caminho do bem? Resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal, ou seja, aqui. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Ou seja, ele não criou espíritos já perfeitos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes no termo de falta de conhecimento. Todos têm a encarnação como ferramenta para a evolução. Poderíamos evoluir somente no mundo espiritual? Poderíamos, mas seria muito mais lento. É aqui na vida corporal, nas vicissitudes que nós temos aqui na vida corporal, é que nós somos testados, nós aprendemos, e uma lição aprendida jamais repetida será.
Então, por isso que nós não existe essa história de que espírito anda para trás. Vai andar, vai ter que repetir porque tem que reaprender a lição. Não. Aprendeu, lição cumprida, passa para a próxima. Na própria questão 133, item A, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Resposta: chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Resumindo, meus irmãos, mudemos a nossa forma de pensar. Lembremos, como eu já disse no capítulo anterior, pensamento é matéria. Você pensa, você cria. Então, primeiro, mudemos a nossa forma de pensar. Sejamos mais caridosos, sejamos mais amorosos, amemos ao próximo como a nós mesmos. Sejamos mais pacientes, complacentes, sejamos mais resilientes com nós mesmos, com os nossos problemas. Eu tenho uma série diária do livro Médico Jesus, de José Carlos de Luca, que fala: a doença não vem para nos castigar, vem para nosso aprendizado. Aprendamos com elas também. Aprendamos com os nossos problemas. Como eu disse, uma lição aprendida jamais será repetida. Uma lição aprendida, passamos para a próxima. E quanto mais lições nós aprendemos, quanto mais problemas nós resolvemos, problemas esses causados por nós mesmos, mais próximo do fim estaremos. Mais próximo da angelitude nós estaremos. Um abraço a todos, tenham um ótimo domingo e nos encontraremos no próximo domingo, nesse mesmo horário, com o capítulo 8, de título A Terra. Um abraço a todos, tchau.